E aí galera, tudo bem? Beleza? Bom, vamos começar mais uma videoaula. O tema da videoaula de hoje a gente vai falar sobre a atmosfera. Nós vamos dar algumas características gerais da nossa atmosfera, dessa capa gasosa que envolve o planeta Terra. Bom, por onde que a gente vai começar? Quando a gente olha o planeta Terra, a Terra ela tem de 4,5 para 4,6 bilhões de anos. Então quando a gente fala sobre o planeta Terra, nós estamos falando de um planeta que tem de 4,5 para 4,6 bilhões de anos. É lógico que ao longo desse tempo que o planeta Terra tem, a atmosfera do planeta Terra ela foi sofrendo transformações. E para falar a verdade, ela está sofrendo transformações até agora. Então a atmosfera é algo que está em processo de transformação contínua, né? O tempo todo, tá? Então o tempo todo ela tá com esse processo de transformação. Bom, eu vou por aqui que é o que me interessa. Quando eu olho a atmosfera, pessoal, eu vou perceber o seguinte, que 78% da atmosfera é feita de nitrogênio, 21% da atmosfera é feita de oxigênio, e essa é a parte que nos interessa muito. Isso muito nos interessa porque sem oxigênio nós não conseguimos sobreviver, e depois nós temos os outros gases, como por exemplo o gás carbônico. Então quando eu olho para a natureza, quando eu olho para a atmosfera, perdão, né, nesse contexto de natureza, tá, o oxigênio representa 21% daquilo que forma a atmosfera. E esses 21% para nós acaba sendo vital, porque nossa espécie depende para sua sobrevivência desse oxigênio. Tudo bem, gente? E depois nós temos, né, também como maioria esmagadora, para fazer a composição da atmosfera, o nitrogênio, tá certo? Bom, para que serve a atmosfera? Qual a importância da atmosfera? Bom, ela filtra e absorve a radiação nociva, né? Então aquela radiação nociva, por exemplo, para nós humanos, ela acaba sendo filtrada pela atmosfera. Ela protege a Terra de corpos celestes, né? Afinal de contas, os corpos celestes que acabam chegando na atmosfera, eles são desintegrados na atmosfera, para nossa sorte, né? Senão nós estaríamos aí numa situação muito difícil se esses corpos chegassem direto no planeta Terra sem se desintegrar na atmosfera, tá? Ela controla, e eu acho isso uma das coisas também primordiais para o conhecimento de vocês, ela controla a temperatura, quer dizer, há um equilíbrio térmico dentro da atmosfera, e obviamente, que é uma coisa que nos interessa muito, ela é fonte de vida, porque você tinha visto ali atrás, no slide ali atrás, que 21% da composição da atmosfera é de oxigênio, e sem oxigênio nós não vivemos. Aliás, gente, uma curiosidade, dizem que o ser humano vive na chamada política do 3, né? Nós ficamos 3 minutos sem respirar, que é parte do que eu estou falando aqui agora. Nós ficamos 3 dias sem beber água e 3 semanas sem nos alimentarmos. Diz que essa é a história do humano. O humano vive na política do 3, né? 3 minutos sem respirar, 3 dias sem beber água e 3 semanas sem comer. Na média, a gente não sobrevive sem esse número, tá bom? Então, é fonte de vida justamente por conta desse oxigênio que está aí. Bom, quando eu olho a atmosfera, ela tem essas subdivisões, né? Tá certo? Que seria a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que seria o espaço sideral. Inclusive você tem aí até as altitudes, né? Tô tirando a câmera aqui para você dar uma olhada nas altitudes. Eu vou falar um pouquinho sobre a troposfera e sobre a estratosfera. Tudo bem, gente? Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas aí. Bom, vamos começar falando sobre a troposfera. A troposfera, né, é essa parte onde a gente está diretamente em contato com ela, tá? É onde acontecem os chamados fenômenos meteorológicos, que é a parte que fica entre nós e acima de nossas cabeças, né? Tá? Bom, conforme a gente vai subindo, né, a temperatura vai diminuindo em torno de meio grau a cada 100 metros. Gente, o que acontece é o seguinte, né? O calor, o ar, né? O ar, ele tem a capacidade de reter calor. Quanto mais alto você vai, menor o volume de ar. Então, menor a capacidade de retenção de calor. Então, por isso que no alto de uma montanha, as temperaturas são baixas, porque a quantidade de ar acaba sendo menor. E no nível do mar, as temperaturas são maiores. Por quê, pessoal? Porque ali, né, nós estamos a 1 metro, 2 metros de altitude, então a coluna de ar sobre nossas cabeças
ao nível do mar é maior do que a coluna de ar se eu estivesse em cima de uma montanha. E o ar tem a capacidade de reter calor. Então por isso que quanto mais alto, mais frio. Tudo bem, gente? Apesar de estarmos indo em direção ao sol, tá? É o ar que tem essa capacidade de retenção de calor, tá? Bom, a gente vai ver na atmosfera os gases, como é o caso do nitrogênio, como é o caso do oxigênio, como é o caso do gás carbônico. A gente vai ver o vapor de água, sim, nós temos vapor de água na atmosfera. Parte da água que nós temos, né, no nosso meio, né? Lembra? Uma parte da água está no gelo, uma parte da água está no lençol freático, uma parte da água está na atmosfera, uma parte da água está na superfície. Então nós temos a chamada umidade relativa do ar, que é ar diluído no ar. Perdão, desculpa, é água diluída no ar. Então isso seria o que daria aí a chamada umidade relativa do ar, tá? Então o ar tem toda essa composição, né, desde poeira até o chamado vapor de água, tá bom? Bom, quando a gente olha a atmosfera, ela tem uma estrutura que seria o seguinte: ela tem uma espessura de 12 km na linha do Equador e de 6 km na região dos polos. Você vai falar assim, tá, a troposfera, desculpe. Por que a troposfera tem essa situação e concentra 80% do ar? Você lembra que por densidade o ar desce, ele é pesado, então ele fica realmente próximo ao solo por uma questão de densidade. E por que ali na linha do Equador a troposfera seria maior? Bom, gente, ali ela seria maior porque ali é mais quente, então ali o ar estaria mais expandido, lembra? Na região dos polos o ar é mais pesado, o ar é mais denso porque é frio, o ar frio é mais pesado, então ele é mais denso. Então você tem o quê? Ali, como na troposfera está concentrado o ar, tá? Ali ela está menos espessa. Quando você olha a linha do Equador é a região mais quente do mundo, então o ar está mais expandido. Por isso essa diferença de 12 e 6 quilômetros em relação à linha do Equador e a relação em relação aos polos, tá? Uma outra faixa que eu queria falar é a chamada estratosfera, que fica acima da troposfera. E eu queria destacar a estratosfera porque na estratosfera a gente tem o chamado O3, o ozônio, né? E o ozônio ele é capaz de filtrar os chamados raios ultravioleta, né? Os raios UV. Esses raios para nós são extremamente nocivos, por exemplo, porque eles são cancerígenos. Mas a atmosfera tem um sistema natural que ela faz a filtragem do chamado raio UV. Então, quando a gente olha essa faixa acaba sendo importante porque ela acaba filtrando os raios UV. Aliás, uma coisa curiosa, pessoal, sobre isso, né? Algum tempo atrás se descobriu que estava se abrindo um buraco na camada de ozônio. A gente estava abrindo um buraco ali na camada de ozônio e esse buraco que estava se abrindo na camada de ozônio estava relacionado com a questão da destruição do O3, né? Desse composto que acaba filtrando os raios solares, os raios ultravioletas, né, os raios que vêm do sol, tá? Foi feita uma série de discussões e se descobriu que o que estava destruindo a chamada camada de ozônio seria um composto chamado CFC, clorofluorcarbono, e que ficava em motor de geladeira e ficava em spray de aerosol. Isso foi banido, não se usa mais esse composto de CFC e agora se espera que o buraco da camada de ozônio se feche. Detalhe, gente, o buraco da camada de ozônio estava abrindo na região do continente antártico, tá? Lá embaixo, no continente antártico. Nós temos o Ártico lá em cima e o Antártico aqui embaixo, na região da Antártida. Antártica, enfim, tem várias denominações aí. Tá bom? Então estava se abrindo na calota sul do globo. E agora, com o fim do lançamento desse composto, se espera que isso volte ao normal, né? Bom, gente, esse aqui é o nosso sistema solar, né? Você está vendo aí o Sol, os planetas que orbitam em torno do Sol, né? Nós estamos vendo aí, né, os planetas que fazem essa órbita: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aliás, esses planetas que eu citei aqui agora são chamados planetas sólidos, né? Esses são os chamados planetas sólidos. E há um desejo de nós, homens, humanos, né? Homens no sentido de humanidade, né? Nós irmos para Marte, né? Nós realizarmos uma viagem para Marte. Vamos ver se no futuro
isso vai acontecer de fato levando pessoas, tá bom? Então aí você está vendo o nosso sistema solar, né? Como eu tinha falado agora há pouco, né? A gente está vendo aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? Aí a gente tem aí os outros planetas, né? Júpiter, Urano, né? Saturno, enfim, a gente está vendo aí os planetas que compõem o sistema solar. E a gente está vendo que esses planetas, eles giram em torno do Sol. Bom, quando a gente fala sobre a Terra é um desses planetas que gira em torno do Sol. Bom, a Terra tem um eixo de inclinação de 23 graus, então a Terra está no espaço, mas ela está inclinada em 23 graus. E ela realiza dois movimentos ao mesmo tempo. Ela faz um movimento de rotação, que dá o chamado dia, que dura 24 horas, na verdade não dá 24 horas, dá 23 horas e 56 minutos, né? E ela faz também o chamado movimento de translação, que é um movimento que ela faz uma volta elíptica em torno do Sol, que me daria aí as chamadas 4 estações do ano, né? A volta elíptica, ela dura 365 dias e 6 horas, arredondando tudo isso aí. Inclusive, né, quando a gente conta o nosso calendário, um ano tem 365 dias. Só que como são 365 dias e 6 horas, a cada 4 anos a gente faz o acerto dessas 6 horas a mais, criando o chamado ano bissexto, que é o dia 29 de fevereiro. Então a gente acrescenta um dia a mais no calendário a cada 4 anos. Mas o que seria um ano para nós humanos? Um ano para nós humanos é o tempo que a Terra leva para dar essa volta em torno do Sol. Uma volta elíptica, lembrando que a Terra tem um eixo de inclinação de 23 graus. Isso também determina para nós as chamadas estações do ano, né? O que eu conheço com o nome de solstícios, tá? Que você vai ver aí no globinho, no esquema do planetinha Terra virando em torno do Sol, e você vai ver os equinócios, né? Traduz o que eu estou falando. Você vai ver primavera, outono, tá? Primavera, outono no hemisfério norte, primavera, outono no hemisfério sul e verão, inverno no hemisfério norte, verão e inverno no hemisfério sul. Ou seja, essa volta elíptica da Terra em torno do Sol, ela me determina as chamadas 4 estações do ano, que eu também costumo chamar de solstício e equinócio. Tudo isso porque como a Terra tem esse eixo de inclinação que você está vendo, né, os raios do Sol, ora, incidem mais no hemisfério sul, como é o caso da imagem que você está vendo aqui agora, ou ora eles incidem mais no hemisfério norte, tá? Que vai dar o verão no hemisfério norte. Essa coisa de hora incidir mais, hora incidir menos, tá? Me dá o que eu chamo de solstício, né, e equinócio. Gente, o solstício, você está vendo aqui em cima, né? Solstício 21 de junho, e você vai ver lá no outro canto, né? Aqui, ó, gente, ó, vou por aqui, ó, aqui em cima de mim, tá? O solstício no final do ano, né? O solstício determina o verão e o inverno de cada hemisfério, né? Então, por exemplo, nosso solstício de verão, ele começa no final do ano, no mês de dezembro, tá? Esse é o nosso solstício de verão. Quando está começando o nosso solstício de verão aqui, né, no final do ano, está começando o solstício de inverno lá no hemisfério norte, tá? Em contrapartida, no meio do ano, nós temos o nosso solstício de inverno, que é quando nós estamos entrando na estação, aqui, vou colocar aqui, ó, quando nós estamos aqui no meio do ano, né, em junho, quando nós estamos entrando no inverno. E nós também temos o chamado equinócio. A palavra equinócio, inclusive, significa igual, é quando a luz do Sol fica distribuída de forma igual, que determina o que você chama de meia estação, né? Então você está vendo aqui em 21 de março, tá certo? E, que você tem aí, né, início da primavera no hemisfério norte e início do outono no hemisfério sul, tá certo? E aqui embaixo o equinócio do dia 22, 23 de setembro, início do outono no hemisfério norte, início da primavera no hemisfério sul. Então isso aí determina as chamadas 4 estações do ano, os solstícios, verão e inverno, e o equinócio, outono e primavera, isso acontecendo simultaneamente dentro dos hemisférios. Tudo bem, gente? Bom, a ciência que estuda a atmosfera, né, a ciência que estuda os fenômenos da atmosfera, a gente chama ela de meteorologia, né? É uma ciência que estuda aí a atmosfera e os fenômenos que acontecem na atmosfera. Inclusive você está olhando aí em cima, né? Uma das apresentadoras mais famosas da atualidade, a Maju Coutinho, né? Que agora até deixou essa coisa de fazer a previsão do tempo e já se tornou uma jornalista de apresentação de telejornal mesmo. Mas a Maju, ela fazia a apresentação
da questão de como seria, né, o tempo atmosférico, né, hoje, amanhã, enfim, ao longo da semana, tá bom? Então, existe uma ciência que estuda a atmosfera, essa ciência é a meteorologia. Bom, e existe uma diferença entre tempo e clima, e é essa uma das bases, uma das essências dessa aula. Qual que é a diferença entre tempo e clima? Quando eu falo para você tempo é o estado da atmosfera em um determinado momento. Então, por exemplo, vou falar, hoje, segunda-feira, tá frio e chovendo. Hoje, terça-feira, está um dia ensolarado, com temperaturas em elevação ao longo do dia. Então, é quando eu falo o dia. Então, tempo é você narrar, é você descrever o dia. O que está acontecendo naquele dia ou no dia seguinte. Agora, quando você fala de clima, o clima já é uma coisa diferente. Por quê? Porque o clima ele faz uma média da atmosfera durante um longo tempo. Então você olha, por exemplo, que ao longo de 50 anos, 45 anos choveu no verão e no inverno fez seca. Então você determina o clima, por exemplo, tropical, que tem o verão úmido e o inverno seco. Mas teve um ano que choveu muito no inverno. Tá, mas um ano choveu e 15 anos não. Então você faz uma média. Então existe uma diferença entre tempo, que é você analisar o dia, e clima, que é quando você analisa ao longo de muito tempo as transformações que aquele lugar teve. E aí, gente, existe uma coisa, eu vou pôr minha imagem num ponto que dá para ver, tá certo? Acho que aqui vai ficar melhor. Vou pôr aqui primeiro. Que existe aquilo que eu chamo de elementos e fatores que formam o clima. Bom, quem são os elementos que formam o clima? Temperatura, umidade, precipitação e pressão atmosférica. Isso são os elementos que formam o clima. Depois você tem os chamados fatores que formam o clima. Os fatores são latitude, altitude, massa de ar, o vento, a maritimidade, a continentalidade e as correntes marítimas. Então existe uma diferença entre elementos que formam o clima, ou elementos do clima, e os fatores do clima. Gente, por favor, presta atenção, porque é uma coisa meio boba, mas pode cair no vestibular essa coisa da diferença entre elementos, temperatura, umidade, pressão e precipitação, e fatores, latitude, altitude, massas de ar, vento, maritimidade, continentalidade e correntes marítimas. Tudo bem? A gente vai parando por aqui, era uma apresentação da atmosfera, a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal, abraço!